Bom dia, uma feliz Páscoa para cada um de vocês. O nosso Redentor vive. Quando foram procurar Ele na sepultura, conforme nós temos na leitura do Evangelho para o dia de hoje, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas Ele não está aqui, já foi ressuscitado. Que este dia toque na lembrança do que Ele signifique, daquilo que Ele significa às nossas vidas. Que o nosso Senhor, por meio da Sua palavra, toque a cada um de nós. Lembramos nesta última sexta-feira, inclusive, estávamos aqui usando as cores litúrgicas pretas, lembrando o luto. E hoje, diferente, com essas cores brancas, lembrando a glória de Deus e não as trevas e o luto, mas sim a alegria da vitória da vida sobre a morte. Em Cristo que temos perdão, vida e salvação. Que essa palavra de Deus nesse culto seja uma bênção em nossa vida. Nós vamos louvar ao nosso Deus também com hinos. O primeiro hino que cantamos, Cristo já ressuscitou. Quem puder ficar em pé, os convido assim a fazermos a invocação. Em Teu nome nos reunimos aqui como Teu povo. Tu que te revelas na Escritura Sagrada, e em Teu nome fomos batizados e confessamos a nossa fé. Em Ti, ó Deus Pai, o nosso Criador e mantenedor. Em Ti, ó Deus Filho, que na cruz nos deu perdão e através da ressurreição nos garante este perdão e nos oferece a salvação eterna pela fé em Ti. E em nome do Deus Espírito Santo, que pela palavra unida à água do batismo, a palavra unida ao pão e o vinho na Santa Ceia, onde recebemos o corpo e o sangue de Cristo, e a palavra que ouvimos, lemos, que nos dá fé em Cristo, e nos mantém nesta fé, dando-nos uma vida santificada. A Ti nós rendemos este culto, e queremos, da Tua parte, ouvir a Tua palavra, os Teus conselhos, receber o Teu perdão e o fortalecimento na fé em Jesus. Amém.
Queremos, diante de Deus, nos colocar humildemente e confessar a Ele todos os nossos pecados. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo, Senhor, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, Te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a Tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em Tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, Teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Nosso Deus, que tem compaixão de nós, tanto é que enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para na cruz nos perdoar os pecados. E em nome do meu Senhor Jesus, como ministro da palavra, anuncio a cada um de vocês o perdão de Deus. Vão em paz, pois todos os seus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Perdoados, queremos agora seguir então as orientações do nosso Deus em nossa vida. E assim a palavra de Deus nos orienta. O Salmo 16, e vamos fazer a leitura de forma responsiva, diz assim: Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que, atrás de outros deuses, trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo, Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Próximo hino que cantaremos, dando glória ao nosso Deus, é o hino 21.
grande, muito grande é o amor do nosso Deus. Especialmente na segunda estrofe, que dá ênfase à morte e à ressurreição de Jesus. A leitura do Antigo Testamento, que foi escrito pelo profeta Isaías, em torno de 700 anos antes de Jesus nascer. E aqui ele traz uma visão da eternidade, onde também, depois esse texto é mencionado em Apocalipse, não haverá mais a morte foi vencida. É uma visão do banquete da festa no céu, onde Sião, que é o povo de Deus, que somos eu e você, que é também a eternidade aqui neste texto. Diz assim em Isaías 25, 6 a 9: No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia, todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque Ele nos socorreu. É aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da carta, da epístola, é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11.
Este capítulo tem quase 60 versículos e todo o capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre a ressurreição. E na Páscoa sempre lemos alguma parte deste capítulo. Desta vez será a parte inicial. Mas, como todas as Páscoas eu costumo falar, eu instigo a curiosidade de vocês para que vocês leiam na casa de vocês todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, onde diz assim: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Até aqui a leitura da epístola. Cantamos o próximo hino, Linda Páscoa do Senhor.
Evangelho, que traz o relato da ressurreição de Jesus, conforme é registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os versículos 1 a 8. Mas também lembro que tanto a crucificação e todos os detalhes, e também a ressurreição de Jesus, com todos os seus detalhes, que tem uma pequena variação de um evangelho ou outro, estão registrados ao final dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também no evangelho de João. Fica aí também o incentivo para que leiam lá na Bíblia de vocês, para relembrar, para se fortalecer nestas palavras bíblicas e também para poder ensinar assim aos filhos, aos netos, aos afilhados, às crianças, sobre esta história de amor de Deus por todos nós, onde Ele dá a sua vida e vence a morte para nos dar perdão e vida eterna. Aqueles que puderem, os convido a ficar em pé para acompanhar assim a leitura do Santo Evangelho. Palavra do Senhor que diz: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Até aqui a leitura do Evangelho. Vamos juntos fazer a confissão da nossa fé, e ali nós vamos ver destacados, com palavras em letras maiúsculas, que Cristo ressuscitou dos mortos, que cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Dizemos juntos então: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantamos o próximo hino, cantamos ele todo, juntos. Cristo Senhor eis ressuscitou.
nos abençoe no meditar da sua palavra. E começo lhes perguntando: por que você está aqui hoje? Talvez pensem aí diversas respostas, né? Mas a resposta mais acertada é porque Jesus ressuscitou. Talvez também estaríamos aqui com uma história talvez um pouco diferente, nunca vamos saber. Mas o fato é que se estamos aqui hoje, é porque Jesus ressuscitou. Porque você foi batizado na fé nesse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A fé no Jesus que ressuscitou. Este templo foi construído para, de uma forma, os membros de uma congregação se organizarem e assim se aprofundarem, estudarem, se aperfeiçoarem na palavra, para poderem lá fora no seu dia a dia anunciar aquilo que os discípulos fizeram, aquilo que Paulo fez, como ele mesmo disse lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15, de anunciar o Evangelho. E não importa quem, se é o Paulo ou os outros discípulos, se é o pastor André, se é você, mãe, pai, ou você que é um amigo que fala para alguém. Tudo isso é devido à ressurreição de Jesus. Fico imaginando essas mulheres quando chegaram lá no túmulo. Se elas tivessem encontrado o corpo, a história seria diferente. Nós não estaríamos aqui. Não teríamos esse tempo. Não teríamos bilhões de seguidores de Jesus. E como diz, né, na própria carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a nossa fé seria uma ilusão. Seria vazio e ainda estaríamos nos nossos pecados, não teríamos um Salvador. Mas o fato é que as mulheres chegaram lá e não tinha corpo. O anjo diz: ele não está aqui, ele foi ressuscitar. É um susto, né? O texto diz que as mulheres ficam tremendo, apavoradas, não sabiam o que fazer. Acho que a gente também ficaria. Mas por causa dessa ação milagrosa, essa maravilha extraordinária, é que estamos hoje aqui, que Jesus, ele ressuscitou, está vivo, venceu a morte. E porque ele ressuscitou, ele vive, nós também ressuscitaremos e viveremos eternamente pela fé em Jesus, como falamos no credo apostólico, eliminando assim qualquer outro tipo de ensinamento, teoria e possibilidade, como por exemplo, de que depois da morte não tem nada, ou de que se morre e se revive reencarnando. Não é esse o ensinamento bíblico. Ou de que tem um lugar transitório para ir e ali limpar os pecados, para depois então ir para o céu. Não. Jesus, que foi o primeiro a ressuscitar, vencendo a morte, subiu ao céu, e todo aquele que nele crê tem esta promessa também, da salvação. Hoje é um dia para comemorar essa boa notícia.
Como eu já digo às vezes para vocês, a gente fala grego e não sabia, né? A palavra evangelho, se traduzida, né? A palavra evangelho é uma palavra em grego, a gente fala grego. E a tradução é boa notícia. Essa boa notícia, que a gente inclusive diz no dia de hoje, Feliz Páscoa, é porque essa é uma notícia boa. A Páscoa é uma notícia, uma mensagem boa. Em meio a tantas notícias que recebemos e temos, a boa notícia é de que nós temos salvação por meio de Cristo. E agora na Sexta-feira Santa, por amor a nós, sem merecermos, deu a sua vida. Mas não ficou na cruz, foi sepultado. E não ficou na sepultura, conforme havia prometido, conforme os profetas no Antigo Testamento já haviam prometido. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Diz também lá na carta de 1 Coríntios, que nós lemos hoje, Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos nossos erros, assumiu a nossa culpa, se colocou em nosso lugar na cruz, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou e apareceu para muita gente. Não foi uma coisa escondida, como se fosse uma conspiração armada. Está escrito. O próprio apóstolo Paulo, que escreve esta carta, ele não estava lá no dia da ressurreição. Pelo contrário, ele perseguia os cristãos, perseguia a igreja. E numa dessas perseguições, quando ia a Damasco, vários dias depois que Jesus já tinha subido ao céu, quem aparece para o Saulo, depois é chamado de Paulo? O próprio Senhor Jesus, dizendo para Paulo: por que tu está me perseguindo? Vejam só, que Paulo e os companheiros dele estavam perseguindo os cristãos, os que creem em Jesus. Mas Jesus diz lá: por que tu está me perseguindo? Quem persegue e maltrata os cristãos faz isso contra o próprio Cristo. E ali então temos a conversão, a mudança de Paulo, onde ele se torna um cristão. Depois de Jesus ter aparecido como fora do templo, né, para o próprio apóstolo Paulo. E agora ele testemunha. Ele não consegue ficar com essa mensagem guardada só para ele. Essa boa notícia tem que se espalhar. E ele anuncia o Evangelho, viaja, escreve cartas. Esta boa notícia do Evangelho, e como disse antes e agora enfatizo novamente, se essa esperança, essa promessa não existe, não temos motivo para comemoração, para nos alegrar. Somos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, esta é a garantia que eu e você também vamos ressuscitar no último dia. Ou como diz então Isaías, o texto que vimos hoje, o Senhor Deus vai acabar para sempre com a morte. Talvez esse seja a palavrinha que mais nos assusta, o que mais mexe conosco: morte. Agora, inclusive, estamos em meio a essa pandemia, e quando a gente abre as redes sociais, quem tem, por exemplo, quando vê, tem lá um lacinho de luto por alguém que perdeu um ente querido. E não é só por causa da pandemia, tem outras doenças, ou até às vezes nem se está doente, mas a morte está aí.
Uma palavra, uma frase que eu costumo dizer há vários anos, né? Que a gente parece não se acostumar, mas é uma verdade. A morte faz parte da vida. Parece contraditório essa troca de palavras, essa combinação de palavras, mas é isso. A morte faz parte da nossa vida, ou ao nosso redor e até nós mesmos. Deus não nos criou para morrer, Ele nos criou para viver para sempre. E agora, com a ressurreição, o Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Lá em Gênesis, né, é o princípio de como a morte surgiu no mundo. É interessante esse diálogo, né? Lá em Gênesis, quando Deus, Ele cria todas as coisas, e aí depois Ele faz um jardim. É curioso assim ver os detalhes. A gente conhece a história assim por cima, né? Mas quando a gente lê cada frase com cuidado, aí diz em algum momento lá que Deus construiu o jardim e convidou Adão para ir lá morar no jardim. Ele não estava no jardim do Éden. Ele convidou Adão para entrar na sua casa lá no jardim, e que podia comer de tudo, podia cuidar de todas as coisas, mas não deveria de comer de uma árvore lá do conhecimento do bem e do mal, porque se comesse certamente morreria. E como um hóspede mexerico foi lá junto com a Eva, que depois foi criada, e desobedeceram a Deus. E é interessante o diálogo que o diabo tem com Adão e Eva, como ele enrola, como ele passa a conversa. Não, que isso, não vão morrer nada. Deus não quer que vocês fiquem que nem Ele, e que conheçam o bem e o mal. Então tá, então se é assim, preferiram ouvir o diabo do que ouvir a Deus, que disse, alertou: não comam, porque certamente morrerás. E comeram a fruta. E por isso, nós que somos descendentes, corre em nossa veia o pecado, o sangue impuro, e por isso morremos. Não há escapatória, podemos até adiar, mas qual a solução? A solução vem com uma outra morte, a morte de Jesus na cruz, onde Ele, que tem o sangue puro, sangue divino, que foi derramado, dá o perdão, tira a culpa, o castigo, a maldição do pecado que traz a morte. Mas, como bem sabemos pelos textos bíblicos, quando as mulheres chegaram lá no túmulo, o túmulo estava vazio. E por isso que aqui hoje estamos para ouvir mais uma vez esta linda, essa maravilhosa, essa boa notícia de que Cristo vive, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, agora a morte não tem mais poder. A sepultura não tem a última palavra. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. E Ele o faz com a ressurreição de Jesus. Essas palavras ecoam lá em Apocalipse, esse texto de Isaías 25, onde lá está escrito assim: o próprio Deus estará com eles, com o povo de Deus, os que creem em Cristo, os salvos, e Ele será o Deus deles, assim como era lá no Jardim do Éden. Estaremos na casa de Deus, e Ele, Deus, enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Esta é a boa e maravilhosa notícia.
que é para ti, que é para mim, para você que perdeu um ente querido, para você que às vezes se pega preocupado diante da pandemia, doença, ou seja lá o que for, com esse fantasma que nos assusta tanto, nos traz medo, a morte. Que tenhamos assim a esperança e a garantia, a alegria de que a morte, o último suspirar, não é o fim. Mas aí sim que a verdadeira vida começa. Muito melhor do que esta aqui, que nos apegamos e tanto gostamos. A vida eterna que Cristo preparou para todos os seus filhos. Hoje, feliz Páscoa, boa notícia da ressurreição, Cristo vive. É um dia para celebrarmos a vida. Mesmo em meio à morte e às notícias de morte que nos circulam, que estão ao nosso redor, que vêm ao nosso momento, a todo momento vêm ao nosso encontro através de notícias ruins, nos noticiários, ou lá nas nossas páginas sociais, e até mesmo em nossa família, em nossos amigos. Que temos assim a garantia de que, porque Cristo vive, nós viveremos e teremos o reencontro na eternidade, onde não haverá mais morte, porque Cristo venceu a morte. Amém. Nós vamos agora fazer oração, e na oração vamos incluir aqui os aniversariantes desta última semana, no dia 30, a Delisier Becker, dia 31, Eduarda Bruning e Gerta Blaut e Mariana Blaut. No dia 1º, o Fernando Fernandes. No dia 3, o João Camaceto Simão. São esses então os aniversariantes desta semana, membros da nossa congregação. Também temos aqui alguns pedidos anotados, e se mais alguém quiser fazer algum pedido ou um agradecimento, nós vamos fazer oração para que Deus conforte e console os familiares do César, que perdeu a tia Mirtes durante a semana. Então, que Deus lhe conforte, lhe fortaleça, junto com todos os teus familiares. Também oramos pedindo e, de certa forma, já começando a agradecer, pela recuperação da Adriana Bicho, que estava, por causa do coronavírus, internada ainda, mas estava na UTI, foi aos poucos melhorando e já está no quarto, pelo que eu sei, Isso aí. E continuamos orando para que ela logo assim possa ter a completa recuperação e estar em casa. Alguém que também está hospitalizado, está na UTI, também em estado muito grave, em decorrência do coronavírus, mas também outras complicações de saúde. É um membro lá da Cristo para Todos, da Vila Cré, o Paulo Gibbs, filho da Geni e do João. Ele também tem tido assim uma tímida melhora, mas tem dado uma reação e sempre enche de esperança quem está nessa situação. Então oramos por estes. Não sei se tem mais algum pedido. Fala, dona Marina. Como que é o nome? Simone. O que ela tem? Tá bom. Mais alguém? Então, assim como vocês estão, mas gostaríamos assim de elevar o nosso pensamento, a nossa atenção nesse momento de oração ao nosso Deus, e oramos juntos assim a Ele.
Querido e amado Senhor, em primeiro lugar, queremos com gratidão e alegria agradecer por tudo que o Senhor faz por nós. Especialmente nesses últimos dias e também no dia de hoje, lembramos essa caminhada de Jesus com uma cruz, onde Ele se entregou, onde Ele sofreu, onde deu a própria vida para nos dar perdão, numa grande demonstração de amor que não merecemos, onde Ele nos perdoa os pecados, nos dá uma nova chance de recomeçar, de seguir em frente. E hoje lembramos a ressurreição, onde Cristo reviveu, venceu a morte, nos garantindo assim perdão, nos garantindo a salvação. Agradecemos também pela ação da Tua Palavra no batismo, na Santa Ceia, na Bíblia, que nos apontam para Cristo, nos dão a fé em Cristo, a fé que salva, esse presente, essa graça divina. E que esta boa notícia não fique guardada para nós, possamos assim falar para os outros, seja também com ações, possamos demonstrar este amor que tens por nós. Queremos também, querido Deus, agradecer pelos aniversariantes desta última semana. Abençoe-os ricamente, junto com toda a sua família. Também oramos pelos enfermos aqui, destacamos a Adriana Bicho, o Paulo Gibbs e tantos outros que podem estar sofrendo por algum tipo de problema de saúde, que foram acometidos. Também dê a cada um a recuperação da saúde. Agradecemos aí pela melhora da Adriana e do Paulo, mas ao mesmo tempo continua cuidando deles. Orienta os médicos, enfermeiros, todo o procedimento de medicamentos que são utilizados e o tratamento em si. E o Senhor, com a tua mão poderosa, cuida, fortalece-lhes a fé e também dos seus familiares, e permaneçam firmes em Cristo Jesus, e que o Senhor, que é o médico dos médicos, recupere a cada um deles. Também consola e conforta os enlutados, especialmente lembramos os familiares da dona Mirtes, que veio a falecer, a tia do César. Que o Senhor conforte todos os familiares e também ao César e a sua família. Cuida e abençoa cada um de nós, nossa família, em nosso dia a dia, no trabalho, no estudo, no lazer. Que o Senhor abençoe a tua igreja em todo o mundo, também aqui em nosso meio, as congregações São Lucas, São João e Cristo para Todos, na pregação do Evangelho de Jesus que ressuscitou, que dá o perdão e a salvação. Abençoa, querido Deus, a todos, e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oramos juntos a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Podemos ficar em pé agora nesse momento? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o
poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nos despedimos desejando uma feliz Páscoa. Cristo vive. Fiquem em paz. Até mais.